Vinheta. Roda a vinheta, por favor. No programa de hoje, parceiro de Jovem Pan, comentarista e procurador de justiça, Fernando Capês. Mas a lei tem que ser aplicada com identidade para todos. E um dos maiores especialistas em guerras, conflitos armados e geopolítica, oficial da Reserva da Marinha e um eterno soldado do Brasil. Chega uma hora, você consegue atingir um objetivo. Coronel Robson Farinazo. Pô, o coronel, já falamos com o coronel. Opa! Você que falou que não falamos com o coronel. Você lembra como não? dele? Nunca veio aqui? Quem foi? Lógico que veio. Eu perguntei o nome e você não recordou. Você já Agora teve veio aqui? presencialmente. Não, nunca tive, não. Ele nunca teve aqui. Só dá um alô, gente. Não, mas você teve no... Na Jovem Pan Pânico ele não veio. Não, Pânico, no não. Pânico não. Não posso Linha trazer de frente. repeteco aqui. Não, no... Linha de Pim, frente. mas chama lá, no vídeo. Que vídeo? No online. Como no... chama, porra? Ela entrou Skype. no online, streaming? Streaming. Não é streaming, Que pô. streaming? Skype. Skype. Você entrou no Skype. Ah, por Skype. No Skype, na Você guerra. entrou? Ah, sim. Então teve. Não, mas deixa eu Não falar vem uma não, só coisa. porque é coronel agora. Não, mas é que tá, filho, olha só. Vocês estão me chamando de coronel, É. eu sou comandante. O pessoal do exército vai me É sacanear coronel, pra é caramba. coronel que a gente coronel. quer que seja. Já vocês vão me promover a marechal de campo aqui, pô. Já tiraram esse sarro aí. É um dos que mais entende. Ele tem o canal dele. O canal dele é muito bom, chama-se Arte da Guerra. Exatamente. Tô certo ou tô errado? É esse mesmo, Esse canal é sempre... Pô, tem que fazer break, Delário. Por que você chama o sem convidado e clima. pede o break? Espera, né? Espera um pouco, né? Você Então apresenta faz e antes. fala, vou, daqui a pouco. Tem que fazer agora? Não, pode fazer, por nós não tem problema. Você deixa, comandante? Por Você nós, deixa? Você deixa, por nós cara? nós não ofendemos, não. Os caras tão bravos com você aqui. Eu sei, mas sim, depois Depois Do quê? tem as consequências no canal, aí não É vou no ficar seu, sem. é no seu, Do quê? Ah, Sobra sim. pra alguém, né? Sim. Alguém tem que ir pro sacrifício, né? É lógico Aí que o só. cara que tá xingando depois não vai ter nem onde xingar. Exatamente. Porque fica sem. Então, alguém tem que fazer o papel difícil, né? Exatamente. Sobrou pra mim. É, mas é assim a vida. O que eu vou fazer? É isso aí. Tem que fazer. É isso aí. Coragem. É isso aí. Alguém tem que fazer. Exatamente, Capês. Eu entendo você. É. Posso fazer um break, se você me permitir? Pelo amor de Deus. Então eu vou fazer Você é meu ídolo. Eu vou fazer um break rapidinho. Daqui a pouquinho vamos falar sobre guerra. Tem muito papo pra gente conversar aqui hoje com o comandante Robson Farinazo. Faz o break, Reginaldo. Muito bem. Estamos de volta. A gente vai e volta. o Paul McCartney tá fazendo isso que o Delari. Ele vai entrar no show e eu falo, um break. Isso. depois. Pois não. Podemos falar sobre a guerra, Alvar? Antes da guerra, eu queria falar de segurança pública. Do Rio de Janeiro? O que está acontecendo com o Rio de Janeiro, que as pessoas, parece que as pessoas estão se organizando para ir para cima dos bandidos. E aí, como é que faz isso? Já que eles falam, né? Que a polícia não tá dando conta, aí junta uma turma e tenta resolver o problema. Primeiro, não é só no Rio de Janeiro. São Paulo também, os caras estão andando de moto nas ruas, te assaltando, levando celular. Bahia também. Fizeram isso lá no bairro que eu moro, no Paraíso, domingo de manhã. Um casal foi numa padaria, 3 motos com o Você cara já na picou garupa. bala, não picou bala? Assaltaram. Eu sou pacifista. Só essa viradinha de Não, não vem com cabeça. papinho, não. Você já sou um picou bala, não pacifista, vem não. Paulinho Não vem Pistola. Eu não, sou Capês. pacifista e acho o seguinte: Deu uns 3 HS já. esse tipo de reação resolve nada. O coronel pode falar melhor do que eu, nosso O quê? comandante. Picar bala? Nosso comandante. não resolve, Não, não. porque o exército subiu os morros do Rio de Janeiro. Fincou a bandeira do Brasil lá em cima. O que aconteceu? Os traficantes saíram, depois retornaram. Se não tiver uma investigação contínua, aprofundada, só o policiamento ostensivo, isoladamente, ele produz resultado durante um determinado tempo, depois ele não produz mais. Mas você não acha que agora é tarde demais? Olha, isso aí começou com o governo Brizola no início dos anos 80. Então, faz Começaram 40 a fortalecer. anos. Exatamente. Hoje as organizações criminosas, a geografia favorece também o crime no Rio de Janeiro. As organizações criminosas estão lá instaladas. Se você for em determinados bares que ficam nos morros do Rio de Janeiro, quem te leva é um mototáxi e você passa no meio dos caras atirando com metralhadora pra cima. E se errar no Waze, você morre. A polícia entra, é recebida a bala, reage, tem efeito colateral, morre civis inocentes. É uma situação muito complicada. Em São Paulo, a Operação Escudo foi muito bem realizada. Você recebeu aqui o Coronel Cássio. Sim. Foi muito bem sucedida e tem que fazer. Agora, quando a polícia entra nesse território, é recebida a bala. Mas você não acha que foi a sociedade que foi
foi a culpada dessa história toda, porque quando a polícia falava, quando começou a ter assalto, que eles falavam assim, não reaja, deixa que o bandido leve as suas coisas, porque a sua vida é mais... Pô, tinha comercial na televisão falando isso. A sua vida é muito mais importante do que... Foi acontecendo isso, a gente começou a ter a carteira do bandido, a gente começou a ter agora é o celular do bandido, o relógio do bandido, a gente não cobrou das autoridades e hoje o narco virou o país do narco. Exato. Porque a gente ficou lá ouvindo o que as autoridades diziam, que não resolveram nunca o problema da gente. Soltando bombinha branca. E a gente ficou soltando bombinha branca. Eu sou da paz. Sou da paz. E agora? Você que é o homem lá que manda prender e manda soltar. Eu não acho que... Eu não sou contra a reação, mas reação... Você tem que estar muito bem treinado, é muito perigoso. Você viu o que aconteceu com o genro do Roger Abdelmaci? Eu sei, mas não é. Um PM que estava de folga, chegou e começou a atirar. Mas não é andar com uma garrucha. Tava de folga, né? A gente tá falando de gente na ativa aí, né? Não é andar com uma garrucha, é cobrar da autoridade. Ah, sim. É cobrar de quem? Da segurança? Segurança pública tem que acontecer. 35% do salário vai pro Estado. Aí o Estado não faz o que deve. Aí o resto que você fica ainda te roubam. O cara cansa, Capês, cansa. Você não pode andar, o cara mora em Copacabana, ele não pode tomar um café, negócio. Então, agora é o seguinte, mas que tipo de vida? Agora uma questão pro Samidana, que é economista. O Estado, por exemplo, vamos pegar o Estado de São Paulo, que é o Estado mais superavitário do país, que está em melhores condições. Vamos lá. É rico. Nós estamos no limite prudencial, já entrando no limite prudencial dos gastos de custeio com o pessoal. A polícia é mal remunerada. Tem menos policiais hoje do que tinham 30 anos atrás no estado de São Paulo. E entra gente para licença, é aposentado, licença saúde, e a despesa vai aumentando cada vez mais. É preciso mudar alguma coisa. E o que tem que ser mudado? Tem que entrar mais dinheiro, mais recursos, tem que ter mais policiais, treinar melhor os policiais, remunerar melhor os policiais. O dinheiro fica, a grande parte do bolo fica com a União. Então, mas tem outro problema. O Derrite veio aqui e ele falou assim, a gente pega o cara, prende e solta, prende e solta. O problema então, é mais judiciário. Também tem um problema que enquanto a justiça não endossar o que o policial faz, os caras fazem, fica esse negócio de prende e solta é um pouquinho relativo. Por que relativo? Relativo. Se o cara entrar com um assalto a uma armada, um latrocínio, e ele pedir uma liberdade provisória, dificilmente será concedida. Na prática, essa é a prática. Agora, o cara é pego num furto. Consegue a liberdade provisória, porque a lei permite, ele sai e às vezes pratica um crime. Teve agora recentemente. Não foi da... Os caras roubam celular, a pessoa. Os cara, então, pois é. Não, audiência de custódia vai lá e libera os caras. Precisa, policiamento, segurança pública é prevenção. Mais do que tudo. É educação, para prevenção, você tem que ter investimento. A União, o governo federal... Está cedendo 900 milhões de reais para a segurança. O Estado de São Paulo está gastando 34 bilhões de reais. Não é certo. O dinheiro, a grande parte do orçamento fica com a União e a União não tem obrigação de investir em educação de base, ensino fundamental, segurança pública. Tem que ter uma repactuação dessas medidas. Você tem 50 bi de emenda parlamentar, 50 bi de emenda parlamentar no orçamento para o ano que vem. Com 50 bi você poderia aplicar quanto na segurança pública de todo o país? Então, a questão está um pouco... Nós estamos com... Vamos fechar o ano. Mas aí não é com problema. 177 bilhões de déficit de dinheiro aí sendo mal gasto. Esse dinheiro podia estar sendo endereçado e direcionado para áreas fundamentais. Então, a questão é também de investimento. Não, sim, mas eu acredito que a gente tem que aprender a fazer com o orçamento que tem. Por exemplo, educação. O orçamento que tem está sendo feito possível. Mas, por exemplo, educação. Educação, se a gente pegar quanto se gasta por aluno no Brasil, não é muito diferente do que se gasta em países que a educação vai bem melhor. Então, mas educação, educação você viu lá, gasto. Então, na Dinamarca tá ruim a educação. Na Holanda, você não viu lá? A Holanda está indo bem. Não. Tá indo mal. Não. Você não viu agora? Só Coreia do Sul, China, Israel, Coreia do Sul, Dinamarca, Vietnã. Eu acho que a Holanda estava bem. Mas foi a pandemia também. A pandemia também deixou... E você viu que no Brasil, saiu depois abertos os números, a educação não é ruim só nas escolas públicas. Mesmo nas escolas privadas e caras, a gente está indo mal. Não, o nível está caindo cada vez mais, infelizmente. Os burraldos. Você vê isso em todas as áreas.
concursos públicos também, cada vez está selecionando menos pessoas qualificadas. Infelizmente, nós estamos acelerando em direção ao posto. Fala com o comandante, né, comandante? O comandante tá quieto aqui, ó. O comandante Só tá o que é esse esperando a livro, hora- comandante? tá esperando a hora de O que é esse atacar. livro? O que é esse livro aí, ó? Esse livro aqui eu trouxe, se a gente for falar do Oriente Médio, a raiz, esse livro explica bem a raiz dos problemas aí do Oriente Médio. Israel. A loucura Israel? de Hamas. não só Israel, né? O problema da criação das fronteiras. Se você olhar o mapa do Oriente Médio, pode pegar um mapa, aí você vai ver que são todas fronteiras retas, né? Isso não é normal na história da humanidade. Isso foi desenhado artificialmente. E esse desenho artificial criou um problema enorme que você não resolve mais. Da hoje em Primeira e Segunda Guerra? Antes Na ocupação lá do Não, na no época... final da Primeira Guerra Mundial, quando é dissolvido o Império Otomano. Olha o mapa do Iraque, ele é reto. Isso não é o natural. O natural o que é? Você dividir dois países por uma cordilheira, uma floresta, um rio, o que quer que seja. Quando é um desenho reto, é que alguém desenhou. Como é que você acha que vai dar certo um país? Eu estava falando isso pro Capês. Que você coloca uma maioria xiita, uma minoria sunita controlando o exército e o governo, e no norte, que é a região petrolífera, você enche de curdos. Você bota tudo isso no mesmo Então, mas lá país. tudo é meio reagente. Mesmo o Líbano, né? O Líbano foi a França, né? Que fez lá um esquema para acomodar o cristão com o muçulmano. Tudo era foi Império acomodado. Otomano. Tudo era Império Otomano. Tudo. Sim. Quando a Turquia Quando perdeu a Primeira Guerra. perdeu a Primeira Guerra Mundial, foi feita uma divisão. Os ingleses... Só que tinha um acordo que chamava Sykes-Picot. O diplomata britânico Mark Sykes e o François Picot, que era francês. Eles dividiram a Palestina e prometeram a Palestina dos judeus. E prometeram a Palestina dos árabes. E no final da Primeira Guerra Mundial não ficou nem com os judeus nem com os árabes. Os franceses dividiram com os ingleses, cada um ficou com uma parte. Isso. Então, os países colonialistas europeus são diretamente responsáveis por todo esse caos que a gente está vendo hoje no Oriente Médio, na África, divisões artificiais, massacres. A gente fala muito de Rússia, Oriente Médio, mas na África também tem genocídios um atrás do outro. Tribais também. Tribais. Então, toda essa confusão é feita por essa divisão artificial que é feita pelos grandes reinos que existiam na Europa. Desde a Santa Aliança. Mas você não acha que lá tinha os caras, por exemplo, o Gaddafi? O Gaddafi mandava e desmandava. Sim, mas o que os Estados Unidos fez? Enquanto o Gaddafi estava lá, não, foi a França. Não, os Estados Unidos pegou a Primavera Árabe. Ah, a Primavera Árabe é maravilhosa. Vai virar a Dinamarca. Vamos espalhar a democracia por todo o Oriente Médio. Bom, destruíram o Gaddafi quando ele já tinha abandonado o seu suporte ao terrorismo. Já tinha um Gaddafi que estava cooperativo. Ah, mais ou menos. Bonzinho, né? Não tem Gaddafi bonzinho agora. Não, pera lá. Agora pronto. Gente, a Líbia tinha o melhor IDH da África. Não, mas o Gaddafi, porra, o Gaddafi... podemos repetir. Mas nós falamos que o Hamas é bom também. Já vamos ouvir que o Hamas é de terno bacana. e gravata. Vamos aguardar. Coronel, fala, Coronel. Querem falar de genocidas aqui? Então vamos falar de George W. Bush, né, gente? Vamos falar das crianças queimadas por napalm e por fósforo branco no Iraque, né? A gente pode falar de um outro grande genocida, Lyndon Johnson, do pessoal queimado por napalm na guerra do Vietnã. Hamas também não? Morto. Também, todos eles. Não tem santo nessa história. Agora, eu penso assim, do pessoal queimado aí dos camponeses que morreram com a gente laranja na guerra do Vietnã, não tem santo, gente. E Israel também é genocida, como a turma tá levantando aí, não? Olha só, gente, não vou colocar como genocida, mas bombardear hospital pelas leis o hospital crime de guerra. Mas o senhor vai me desculpar, se Israel quisesse não tomar cuidado com os civis, eles já teriam exterminado Bom, os gente, caras olha lá, só, ou não. eu não vou dizer se é ou Ou se não não. é. Eu acho que tem que ser investigado. Não, peraí. Mas não é investigado? O senhor, como faz parte das Forças Armadas aí, né? O senhor... Mas eu não respondo por elas, hein? Não, pelo amor de Deus. tudo bem, mas o senhor, eu tô fazendo esse levantamento porque o senhor tem noção do poder bélico de Israel. Se eles quisessem, eles já teriam destruído o Hamas. Não. Não? Não. De forma nenhuma? Não tem como. Você não tem como combater em túnel. Até agora não estão há 60 dias lá. Hoje, agora sim, amanhã faz colocar 60 água dias. lá. Não sei se vai resolver. Então, Deixa eu te contar isso. Deixa eu contar a história pra Vou vocês. contar a história, rapidinho. então. Tá bom o debate. Vamos lá. Em 1965... Não tá bom, não. Não tá bom? Se você falar alguma merda, eu vou pra cadeia. bom. Que tem uma Exatamente. lei nova agora aqui. Então toma muito cuidado. programas Não, nós já não vem não. fizemos juntos. Depois Depois você o Capês falar, tem que pedir se vocês desculpa. falarem alguma bobagem aí, eu vou Depois pra o Capês tem que Papuda. carregar. Eu vou lá pra Papuda Ninguém vai levar cigarro. e nem cigarro Vem vocês cá, vão nem levar. cigarro do Porque agora Capês. tá assim aqui. calma, Vocês veem que essas conversas. Agora o Fizemos. Brasil tá assim. Já deu algum problema? Não deu. Não vai Vem ser. não, vocês com o vão. comandante Quero ver o que vocês falam. Eu
eu vou pra Papuda. Aí vem lá e não tem um. Não tem um deixar que eu contar a venha. história, eu não vou deixar. É Eu tudo garanto que corajoso até a hora de ir pra Papuda. Vocês vão deixar eu contar a história? Eu peço desculpas, mas não há necessidade, que o comandante sabe o que ele está falando. Hoje a Líbia se transformou num país completamente dominado pelo crime organizado. É isso que nós estamos falando. Realpolitik. Ou seja, você tirou um ditador, mas que estava, de certa forma, organizando aquele país. Sim. E que entrando em entendimento com a União Europeia, entrando em entendimento com os Estados Unidos, com a OTAN, e aí você... Sim, mas não combina com o Ocidente. Sim, eu sei, mas esses países hoje- não combinam. Não combinam. Não é só o Hoje a Líbia Ocidente só sair tem de lá. organizações criminosas. Hoje a Sim, Líbia- Só o Ocidente sim, sair de lá. exatamente, Ué, os exatamente. caras estavam lá. Eles não estão entrando em Washington. Washington está entrando lá, gente. Deixa eu contar uma história de água em Túnez para vocês. Espera aí, uma história até interessante. Em 65, por aí, meados dos anos 60, tinha um sargento americano fazendo uma patrulha a noroeste de Saigon, e ele sentou para descansar, pôr o capacete, que ele estava cansado, aquele calor da selva vietnamita, e ele, acho que as formigas começaram a picar ele, né? Ele sentou num formigueiro, e ele chutou as folhas assim, aí que ele viu que tinha um alçapão ali. Esse cara acabou descobrindo o sistema de túneis de Curti, que existe até hoje no Vietnã. Um sistema, Emílio, de mais de 120 quilômetros embaixo da terra. Você tinha tudo ali. Ali dentro você tinha enfermarias, você tinha até cozinha. Os caras podiam fazer comida embaixo d'água. Até cemitério. Eles enterravam os mortos ali para os americanos não contarem os defuntos. Dava cada ratazana do tamanho dessa câmera aí, porque tinha, né, comida em abundância. Isso. Bom, os americanos fizeram de tudo para acabar com esses túneis. Bombardearam com B-52. O pessoal conta que quando tinha bombardeio de B-52, você soltava o intestino. Isso que era um negócio horroroso, o que aquilo fazia com a superfície da Terra. B-52, veneno, água, inundaram. Bom, resumindo, os americanos foram embora do Vietnã em 1973. Os túneis de Curti estão lá até hoje. Combater em túnel, gente, não dá. É inviável. Agora tem esses mísseis aí que arregaça. Mas a tecnologia, né? Deixa eu falar uma coisa pra Então, você. e os de Deixa eu Torabá, falar. que você tá Você comparando viu o vídeo? Você viu esse vídeo que eles estão mostrando? Esses 40 minutos? Do Israel tá exército, mostrando. do exército. Se você vê esse vídeo, você não acredita mais na humanidade. Mas eu não acredito porque, faz tempo. Porque aquilo lá é a coisa... o cara, ele mata comemorando. Eu nunca vi isso na minha vida. Você viu esse vídeo? Vi. Puta, esse vídeo... Eles eu não queria ter visto. Mas eu não queria ter visto. Não dá eu não pra- queria veja ter bem, visto esse Não dá vídeo. pra defender o Hamas. Não, e não dá pra O fazer Hamas- equivalência também. Nada, né? não dá pra equivalar. Não, Não tem equivalência. Olha só, Não dá gente, pra- esse negócio de equivalência é complicado. Por quê? Existe o ser humano e existe a violência da humanidade. Eu acho que não tem quem é mais violento e quem não é. Como assim? Porque Mas como a assim? dona Madeleine Albright, a dona Madeleine Albright, que foi secretária de Estado americano, ela relativizou a morte de crianças no Iraque. Então a gente não pode Não, mas chegar a gente tá agora falando- e dizer que tem um que é mais certo e Mas outro um que não é mesmo. terrorista, Mas o a outro gente não. pode falar assim. Terrorista de F-16 continua sendo terrorista, Sim. matando criança Eu do acho mesmo que- jeito. Mas quem é que Não. mata Há criança? uma diferença. Todo mundo mata criança. E onde que ficam os hospitais? O que tem embaixo desses hospitais? Olha só, gente, o que tem embaixo dos hospitais? Então tá errado, mas tem que ter investigação. Mas não é investigação. Não, O cara entrou na tua casa, eu parei. matou tua mulher, teu Tem que filho. ter Tribunal Penal Internacional pra todo mundo. Você confia na ONU também? Pra terrorista? Terrorista? Tem tribunal pra Tem terrorista? porque a Palestina é signatária do Tribunal Penal Internacional. Pelo amor de Deus. Então, prova tem. Você não, Não, viu? comandante. Mas abre Deixa eu- inquérito. Abra-se o Mas o inquérito. Hamas se esconde no hospital, Atenção. pede licença. Abre inquérito. Calma. Olha, Abre investigação. Vocês estão no mundo da lua, vocês me desculpem. Passagem pra ele, Na minha tem opinião, medo, né? eu acho o seguinte: não dá pra defender o Hamas. Sim, com O certeza. Hamas é um grupo terrorista, ele atua sem qualquer padrão de humanidade, sem qualquer controle. Mas- Não tem mais, não. É. Não tem yes but, que é técnica da diplomacia. Não dá pra defender o Hamas. Ponto. O Hamas, inclusive, inconscientemente, ele vai contra os interesses do povo palestino. Porque cada vez mais ele dificulta o povo palestino de ter uma pátria, de ter o reconhecimento da sua nação. Então, o Hamas, pra você ter uma ideia, em novembro de 1995, o Shimon Peres, que foi um grande pacifista, um grande estadista, um grande líder de Israel, talvez um dos maiores, junto com o Rabin, ele estava ganhando a eleição do Benjamin Netanyahu, que não é um grande estadista, é um grande político. E ele iria ganhar e ia levar adiante o processo de paz. O que o Hamas fez? Praticou 2 atentados terroristas, um deles num terminal de ônibus de Jerusalém, com o objetivo de minar a eleição do Shimon Peres. Quando ganhou o Netanyahu disse: acabou a paz, não vai ter processo nenhum, fim de papo. Foram entrevistar um dos terroristas do Hamas. Ele disse:
É isso que nós queríamos. Então, você não pode conceber um grupo, uma organização criminosa como essa, que atua sem qualquer controle. Eles colocavam a metralhadora dentro dos bunkers e metralhavam os jovens israelenses que estavam ali. Inclusive, quem estava naquela balada tinha nada a ver com guerra, eram pacifistas, não tinham nada, nem entendiam direito o processo de paz que estava ocorrendo. Muito bem, esse é um ponto. Você não pode comparar o que o Hamas fez deliberadamente, premeditadamente, pela eliminação de civis, que é o maior ataque que Israel sofreu, o maior número de judeus mortos no mesmo dia desde a Segunda Guerra Mundial, com o exército israelense que atua dentro de regras e procura evitar que haja efeitos colaterais. Então acaba aí a frase. Muito bem. Então. Não. Sim, mas acaba aí, então não tem mais. Não precisa ficar com medo, eu vou só prosseguir, não vou dizer, não tem mais. Não é do senhor. Não tem mais aqui. Então, o que acontece é o seguinte: Israel espalhou mais milhões de panfletos, são os flyers, avisando a população de Gaza para mudar, para se deslocar do local. Tem, inclusive, ligações gravadas pedindo para os palestinos saírem do local. E ele tenta evitar. O que está acontecendo é o seguinte: a incursão terrestre é uma incursão extremamente difícil. Sim. Para o exército de Israel. Tem São guerra muitos fácil. jovens conscritos. Ocupar os jovens que estavam trabalhando. O problema de toda a guerra é ocupar o território. Não tem guerra fácil. Alta tecnologia. Um vai com de flor alta e outro tecnologia. com tiro. Mas esse tipo de guerra, que chama moedor de carne, é uma guerra que traz muitas baixas. Então, do ponto de vista estratégico, se eu sou um general israelense, eu vou optar pelos bombardeiros aéreos, porque eu tenho menos baixas do meu exército. Só que ao optar pelo bombardeio aéreo, você provoca baixas porque tem menos precisão. É isso que está acontecendo. E aí, o grande perigo disso... Aqui eu não estou fazendo julgamento moral. Estou fazendo uma análise técnica. O grande perigo disso é, com essa estratégia e esse número de civis, você está conseguindo uma coisa inusitada. Você está unindo sunitas com xiitas. Mas nunca vão se unir. O Erdogan já está ameaçando sair da Nunca vão se unir. Você acha que se uniram na luta contra o ISIS, hein? Na guerra da Ucrânia. Vê se a Arábia Se uniram na luta contra o ISIS, hein? A Arábia Saudita... Deixa eu fazer uma pergunta para você. se aproximou do Irã agora. Deixa eu falar um negócio para você. Eu acho impossível... Eu acho impossível entender o Oriente Médio. É impossível a gente chegar aqui e falar, eu entendo... Ninguém entende. Ninguém entende. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, muito clara e muito objetiva, porque nós moramos no Ocidente e a nossa cultura é ocidental. Sem dúvida. Certo? A nossa cultura é cristã ocidental. Por que a gente está odiando o ser ocidental? Por que essa molecada está odiando o ser ocidental? Por que Osama Bin Laden está voltando a ser um cara muito querido? Né? Que caramba que está acontecendo nesse mundo, você, comandante? Você, comandante, isso, não tem lógica. Você, comandante, tem que explicar pra gente por que aqui o Ocidente, por que as nossas vitórias, ganhamos 2 guerras, a ciência, a tecnologia, tudo a humanidade. Por que a humanidade, por que a gente tá jogando fora tudo isso que foi conquistado, tudo isso que o Ocidente tão bacana, hoje em dia a gente tem internet para todo lado, liberdade, democracia, uma coisa tão bonita, e estamos os amigos do Hamas. Por que tá virando isso aqui, o meu querido comandante? Você que tem os cabelos brancos e pode nos explicar com muita categoria. Por quê? Por que, comandante? Eu vou tentar. O problema é o seguinte, tem um francês, né, o Alexis de Tocqueville, ele fez uma viagem nos Estados Unidos há uns 200 anos atrás, ele escreveu a sociedade americana, fez algumas críticas, etc. E recentemente, coisa de uns 20 anos, teve um diplomata chinês, ele visitou os Estados Unidos, escreveu um livro, dizem que esse livro aí, ele serve de orientação a muitos potentados da China, né? E ele está sendo chamado do Tocqueville chinês. E entre as diversas coisas que ele fala nesse livro, o livro é interessante, voltou à baila esses dias. Ele fala que o maior problema do Ocidente é a dissolução da família. É o maior problema. Porque o que está acontecendo, Emílio? Na cabeça do chinês, a gente tem que olhar o outro lado, a gente tem que olhar que o mundo não é feito só por vocês que estão aqui. Sim. No mundo tem iraniano que pensa diferente, tem chinês que pensa diferente, tem russo que pensa diferente, tem indiano que pensa... Essas pessoas veem as coisas de outra forma. Se você falar eles estão errados, ele vai falar que você está errado. E a gente vai ter que conviver. O problema todo, eu acho que dessa vida é a convivência, gente. O problema é eu aceito as opiniões de todo mundo. Agora, vocês têm que olhar uma coisa. Eu tenho uma visão militar das coisas. E uma visão militar, ela tem algumas diferenças da visão do civil. Né? Então, eu volto nesse caso aí. Mas eu acho que o principal problema é a dissolução da família. E ele coloca lá, por exemplo, um problema que ele coloca na América. Ele fala, olha, e algumas coisas dos Estados Unidos valem para o Brasil.
Falou, o jovem sai de casa muito cedo, ele perde o convívio com a família. O que acontece? Você tem muitos velhos abandonados. Na China isso é inadmissível. Você tem que cuidar dos Agora estão abandonando por causa do filho único. Não, mas lá. agora estão com apelido de 3 filhos. Agora já. 3 porque os velhos ficaram tudo sozinhos. Exatamente. Foi um erro que o pessoal cometeu, eles estão revendo isso. Porque na cultura... Imagina uma puta ditadura, Pera aí, Emílio, pera aí, deixa eu chegar Você lá. também quer voltar à ditadura agora? A China nunca foi uma democracia. Nunca foi. Na cabeça do chinês, o Partido Comunista é mais uma dinastia. Somente isso. Agora, se você... Rússia também, né? Pera, eu vou chegar na Rússia. Vamos completar um raciocínio e a gente chega no outro. É que eu corto muito entrevistado. Não, tudo bem, é normal. É o teu papel. Você é um dos maiores comunicadores do Brasil por causa desse estilo. Eu não tenho dúvida disso. Desculpa. Não, Pode cara, você está fazendo o teu papel, é o teu programa, é o jeito que você tem de... E eu repito, Emílio, você é um dos maiores comunicadores de massa do Brasil exatamente pelo seu estilo. A gente entende isso. Agora, mas se depender da audiência aqui, eu vou lá pra Papuda. Tá dividido. Não, eu não deixo comer. A audiência. Eu não deixo. Agora aqui é direto pra Papuda do jeito que Não, eu já tá o fiz Brasil. mais de 6 mil vídeos, nunca tive problema. Deixa eu te falar um negócio. Você que pensa. Você fala pro chinês em democracia e liberdade, pra ele não interessa. Pra ele interessa família e prosperidade. Se você não entender isso, você vai quebrar a cara. Porque eles não vão mudar. Nos anos, depois que teve o problema da Praça da Paz Celestial, qual era a ideia nos Estados Unidos? Vamos enriquecer a China, a classe média chinesa vai exigir democracia. O que aconteceu? A China ficou rica, poderosa e continua não querendo democracia. Se a gente não entender essas coisas, nós não vamos chegar em lugar nenhum, você não vai mudar o chinês. Olha, morreu essa semana o Kissinger, que era uma pessoa controversa, todo mundo... Só que o Kissinger, ele fez mais de 50 visitas à China, ele entendia a China, ele escreveu um livro maravilhoso. Puta, eu ganhei esse livro, é muito bom esse livro. É um livro desse tamanho, um livro do Se a gente não entender que Hamas e Israel tem um lado bom e um lado ruim, a gente vai gente, mas ó, vamos eu preciso fazer um break pro Delari agora. Só entender isso. Então, um break chato, hein, Delari? Ó, o canal do nosso convidador chama-se Arte da Guerra. O canal é espetacular. Tá aí, ó. Tá aí pra vocês. O canal Arte da Guerra. Vai no YouTube que é melhor. No YouTube. Põe no YouTube aí, ó. Tem tudo que você quer saber. E tem um livro, né? As Leis de Sucesso dos Pilotos de Guerra. Tá aqui o nosso querido comandante Robson Farinazzo. Obrigado, amigo. E a participação ilustre também do nosso querido Capês. É o break rapidinho, já a gente vai. Ó, o Arte da Guerra aí, ó. Entra lá, se inscreve que esse canal é muito show de bola. Vamos pro break, ô Reginaldo? Muito bem. Não, então, continuando. O que eu entendi, o que eu acho que foi tentar levar o nosso jeito de democracia pro resto do mundo. E dá certo. E não deu certo. Então a Guerra Fria era bom. No aspecto da Guerra Fria era bom ter a Guerra Fria. Se você quiser levar a democracia pro Oriente Médio agora, você vai criar uma maior confusão, como criaram. Hoje o Iraque virou... Qual foi a consequência da guerra do Iraque em 2003? Daesh, que é o ISIS, grupo terrorista islâmico que degola pessoas. Legal. Então, na Líbia, hoje, se você for andar, pega um carro, vai passear pela Líbia. Então Israel está ferrado. Israel tem muita tecnologia, claro, é a única democracia que está ali cercada por ditaduras, tem apoio dos Estados Unidos, ele tem uma arma, ele diz que não tem, mas tem 90 armas nucleares que tem um efeito dissuasório importante. E ele tem que tentar se entender. Ele está caminhando para tentar fazer um entendimento com a Arábia Saudita. Então, mas estava fazendo, que é o Abrão. Isso, sim, mas aí o que aconteceu? O Irã foi lá, pagou para os caras fazer isso. Tá lógico que aconteceu. Evidente. O Hezbollah. E o comandante ainda defende os caras. O Hezbollah e o Hamas defendem o interesse do Irã. Uma análise. Você sabe que aqui tem o clube dos amigos do Hamas. Tem o Márcio. Chiquinho é o embaixador. Posso te falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Uma organização criminosa. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. O Benjamin Netanyahu, ele é um veterano do Sayeret Matkal, que é uma das unidades de elite do exército de Israel. Até o irmão dele morreu em 76 na Operação Entebbe. Então, você pode falar muita coisa do Netanyahu, alguns odeiam ele, outros amam, enfim, cada um tem a sua opinião e tem direito disso aí. Só que uma coisa, ele entende de terrorismo, ele fez trabalhos a respeito disso, ele é um veterano do Sayeret Matkal, então ele sabe o que está acontecendo em Gaza. E o Netanyahu sabe que não existe solução militar para isso. Por quê? O exército israelense ocupa a superfície, uma parte da superfície, mas o pessoal está nos túneis, gente. E outra, você não consegue controlar tudo. Uma guerra insurrecional que nem essa daí é muito complicada. Eu tive no programa de um rabino esses dias, ele perguntou, se você fosse o ministro da Defesa, o que você
você faria? Falou, olha, ia chegar num ponto que você tinha que chegar e falar, olha, pessoal da diplomacia, avança e vê o que dá para ser feito. Porque solução militar para isso, gente, infelizmente... Então, mas Israel já... Mas com qual diplomacia se negocia? Que eu queria não tem saber. diplomacia com os caras. Os caras querem que acabe Israel. É isso que eles querem. Não existe diplomacia. Como é que você permite que os caras querem que acabe Israel. Acabou. Não tem conversa com os caras desse. Deixa eu... Se vocês me permitirem... Que a gente tem pouco tempo, isso aqui é um assunto que vai ficar... Pelo amor de Deus. Eu queria mudar um pouco desse foco, sair um pouco disso aí, porque esse assunto já está sendo muito debatido e eu queria ir para Guiana aqui agora. Pronto, mais perto. Para poder entender aqui que está aqui perto da gente e parece que o Maduro já determinou um território, já tá um no território mapa, venezuelano, Então, já mas está se no ele mapa. tiver que invadir a Guiana, ele vai ter que passar por Roraima. Então, mas Mata densa. diz que já Aí- no mapa já está... Não, eu queria ouvir Eu quero saber Então, fala você, qual a sua do comandante aqui, ó. Qual a sua opinião? Olha, vamos lá. A Guiana, ela teve problema de litígio com todos os vizinhos, inclusive com o Brasil. Na questão do Pirar, acho que foi em 1889, 1903, lembro bem. Foi mediada pelo Barão do Rio Branco, nós perdemos 19 mil quilômetros para a Guiana. Então, 14 mil, perdão. Então, ali é uma região de litígio. O que está acontecendo? A gente não sabe se o Maduro está fazendo fez esse plebiscito por perda de popularidade, se ele tem um interesse estratégico real. E outra coisa, nós não sabemos até onde ele vai empurrar a manete, até onde ele vai escalar essa crise. Ele vai militarizar a questão? Não sei. A tendência agora é ele levar esse assunto para o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, a gente já sabe como é que vai decidir. Que aquilo é um clube do bolinha, mas vai gerar na minha opinião, o alvo dessa questão toda do Maduro é os Estados Unidos. Eles querem gerar um desgaste para os Estados Unidos. E a gente não sabe até onde ele vai, gente. Analisando as coisas de maneira fria, eu sei que a maior parte das pessoas não concorda, mas é a melhor forma de você ver o que está acontecendo. Nós não sabemos quais são as intenções do Maduro. Não é bom para o Brasil, porque a última coisa que a gente queria é um abalo naquela região, tá? Mas no momento é muito difícil saber as intenções dele, porque eu vejo muita gente falando... Mas o que o senhor acha? Que pode acontecer tudo, inclusive Pode ser nada. blefe também? Hã? Pode ser um blefe dele? Pode, o Fuzil, pode ser qualquer coisa, pode ser tudo, inclusive nada. Essa situação, muita gente está comparando com as Malvinas. Eu comparo com outra, a situação do Saddam no Kuwait. A April Gillespie, que era embaixadora americana em Bagdá, ela deu uma declaração controversa para o Saddam, numa entrevista, né? Ele achou que era luz verde de Washington e foi para cima do Kuwait. O exército da Venezuela é bom? Em termos latino-americanos, sim. É melhor que o nosso? Difícil dizer, alguns equipamentos deles são muito avançados e eles estão investindo agora, parece uma fábrica de fuzis Kalashnikov aí, bem modernos, e a gente não sabe até que ponto... Pensou perder a guerra para Venezuela? Era só o que faltava. Não, é um problema. Pra mim eu já entregava. Já perdeu no futebol. Já. Não precisa dar briga, não. Pra que morrer, Não é um problema. Comandante, que vergonha, hein? Já pensou perder para Venezuela? Vira Mas essa a boca estrada pra tá lá. boa. Diz que lá, Vira essa boca pra lá. diz que o Hugo Chávez ele nomeou 3 mil, tem 3 mil generais. Aí, ó. Não é isso? Ele nomeou os caras. 3 mil, então todo mundo... Tem 3 mil Quem generais. que eles mandam, então? Sabe Todo o que mundo que é ele chefe. fez? E por que ele fez Ele isso? fez para não perder o... Olha, porque é o seguinte, os generais da Venezuela tentaram derrubar o Chávez. O que o Chávez percebeu? Que eu não posso confiar nesse exército. Então, ele remodelou o exército, fez diversos expurgos e trocou o serviço de inteligência dele. O serviço de inteligência da Venezuela, olha como é que são as coisas, Emílio. Uma coisa que repercutiu muito pouco aqui no Brasil. O serviço de inteligência da Venezuela foi remodelado pelo serviço de inteligência cubano, que é o melhor da América Latina. É o melhor, não se engane com isso. Eles são tão bons que antes de ontem o FBI prendeu na Flórida o ex-embaixador americano na Bolívia, que era espião do Serviço Secreto de Cuba. É o melhor serviço secreto da América Latina. Eles infiltraram, inclusive, o Pentágono. Os Estados Unidos nunca conseguiu entrar lá, nunca conseguiu entrar exatamente. pelo serviço secreto Mas é cubano. que tá, Emílio, a gente tem que estudar o que esses caras estão fazendo. Você quer ver uma coisa? Eu sempre esqueci o nome, perdão. André. O André quer falar, eu vou falar rapidinho para você poder entrar. Você pega os Houthis ali no Iêmen, né? Um bando de guerrilheiro de sandália e mascador de cate. Esses caras têm mísseis que você não tem na América Latina. Os mísseis dele
deles são melhores do que qualquer coisa que nós tenhamos aqui na América do Sul. Desculpa. Não, eu ia perguntar qual é o interesse da Rússia, porque falam que a Rússia é o grande mentor aí dessa questão da Venezuela, tá com o bloco ali da China, que também pode atacar Taiwan. A Rússia quer se vingar dos Estados Unidos. Exatamente. Da Ucrânia, do dinheiro da Ucrânia. Porque o Biden fortaleceu, junto com a OTAN, a Ucrânia e prolongou a guerra. Ele quer se vingar, ele quer se meter no quintal dos Estados Unidos. Deixa eu perguntar pro comandante aqui, que não tem medo não faz média com ninguém, não tem medo de dar a opinião dele, o seguinte: o Zelensky se ferrou, né? Você viu que os Estados Unidos secou. Bom, eu tô falando isso. O Zelensky tomou no nabo, né? O Emílio, eu tô... Me faça justiça, Emílio. Eu falei isso pra você no começo desse ano. Exatamente. Aquele que passou a fita pra você. Até que eu falei, lembra que eu falei, grava e me cobra daqui 60 dias. O Zelensky caiu na conversinha, né? Que ia ajudar ele. Eu tô falando isso... Fala do Boris Johnson. Sim, eu tô falando isso tem 1 ano e meio. Eu ia sempre naquele programa que vocês têm aqui no 24º andar e eu vivia falando isso. A gente não se dá com o 24º andar. A gente não pode entrar lá. Ô, Sami, não me põe no secreto. Pode ir, se der problema eu peço desculpas. Não, mas olha só. Só o capeta. Só o capeta. Não, mas olha, várias vezes eu falei isso aí. Você quer ver uma coisa que ninguém sabe do Zelensky? Ninguém sabe, não se fala no Brasil. Você sabe quando que o Zelensky aprendeu a falar ucraniano? Em 2009. Sabe que língua que ele falava até então? Ele falava russo. Uma boa parte da Ucrânia falava russo, gente. Então, a gente relativizar essa questão, eu acho que a gente pega, e é normal as paixões do ser humano. Eu acho que isso é normal, faz parte da vida. Se nós não tivéssemos, né, uma grande paixão por tudo que nos interessa, a gente não teria multiplicado como nação, né? Como humanidade. É a paixão do homem por uma mulher que gera uma família. E vice-versa. Então a paixão no ser humano é normal. Só que o analista, ele tem que ter a cabeça no lugar. Aquilo é um problema muito maior. Então, mas isso é o que se chama de guerra midiática. Porque hoje, a mídia atrapalhou tudo. Além da gente ter a guerra, a gente ter essa guerra, é a guerra midiática, é a guerra da mídia, onde a gente agora está sofrendo. Nós aqui. Quem tem opinião pública. Guerra de narrativa. Quem tem opinião pública hoje está ferrado. Sim. Tá ferrado, tem que tomar... emprego de risco. Tem que tomar cuidado. É um emprego de muito risco. Tudo que a gente fala hoje em dia fica gravado. E não sei se é ditadura, o que é, para onde vai, o que vai acontecer. Mas quem tem voz, quem está publicamente falando, seja você no seu canal do YouTube, seja no teu WhatsApp, no seu WhatsApp, na tua rede... Tome cuidado, porque a voz pública hoje é um problema muito sério. Mas a gente não pode ter medo, Emílio, de defender aquilo que a gente acha que é certo. Mas e essa guerra? O que é o certo? A Rússia está certa? Olha só, cara. O que é o certo? Pera aí, gente. E a Rússia eu acho 1 hora de explicação. Vê bem, gente. Olha só, eu não acho que tem certo nem errado nessa história. Eu acho que o certo é a gente tentar brigar pela paz. Eu acho que isso é o mais importante. Só que se você partir, Sami, se você partir... Tomar cerveja. De início, por uma mentira, as coisas vão dar errado no futuro. E é o que aconteceu com a Ucrânia. Agora todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Os mais de 500 mil de ucranianos mortos não vão voltar à vida. Isso o Sun Tzu fala no livro dele, que os mortos não vão voltar quem sofre é o povo, né? Quem sofre é o povo. Então o que tinha que ser feito? Eu acho que desde o começo bastava o seu Zelensky ter assinado um acordo, tá, de não entrar na OTAN e as coisas teriam se resolvido. Agora ele vai ter que assinar o acordo, ou ele ou quem suceder. Mas esse acordo estava para ser assinado em fevereiro. Conta isso. Então, mas por exemplo... Eles tinham um acordo. Tinha um acordo de paz para ser assinado em fevereiro do ano passado. Mas isso que eu queria colocar. Por exemplo, quando você tem um país que nem a Ucrânia, que está do lado da Rússia, que é muito mais forte, você não tem muita soberania. Exato. É a mesma coisa você falar que o Canadá é soberano. Fica na mão, O Canadá não é soberano. O México não é soberano. Quem manda é os Estados Unidos ali. Porque o cara está do lado. Ele nunca vai ter soberania. Emílio, olha, a Áustria, é isso, né? É isso, Suíça são neutras. A Áustria e a Suíça são neutras. A Suíça sempre foi neutra na história. E não entra na guerra. Agora, o que acontece? Se a Ucrânia entrar para a OTAN poderá colocar mísseis balísticos, mísseis cruzeiro e armas nucleares na Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia. Eu não estou dizendo que a invasão foi completamente equivocada, foi um crime internacional. Mas imagine o México entrando numa aliança com a Rússia e permitindo a instalação de armas nucleares. Então, era previsível o que acontecesse. Eu vim dizendo isso desde o ano passado. O Zelensky, como um líder daquele país, a obrigação dele é proteger o seu povo e não estimular uma guerra.
Mas ele é refém do Putin também, foi né? Então ele está falando de soberania. Com uma neutralidade seria difícil o Putin invadir. O Putin invadiu porque não tinha outra alternativa do ponto de vista da lógica da Rússia. Não estou dizendo do ponto de vista do direito Então, mas internacional. você acha que a União Europeia vai aceitar? Porque a União Europeia teve problema também com a Turquia. A Turquia queria ocidentalizar. Sim, não entrou e agora está saindo da OTAN, não vai entrar. Turquia. Agora está voltando para o outro lado. Então, está indo para o outro lado. Isso vai ter uma consequência dramática. É isso que você está falando, né, comandante? Esse é que é o... Todo mundo Fala do percebe. Boris Johnson. Hã? Então, o Zelensky estava falando, estava para assinar um acordo com o Putin, aparece o Boris Johnson lá, né? E ele faz uma oferta miraculosa, uma oferta que ele não poderia resistir para o Zelensky, nós vamos te dar armas, nós vamos te dar isso aqui. Aí aparece o Zelensky usando aquela gandola surrada dele, né? Ele falando, eu preciso de munição, não de uma carona. Isso é palhaçada, gente. Isso é palhaçada. Qualquer analista militar sério ia dizer a Ucrânia não tem chance. Emílio, deixa eu te contar duas coisas. Lógico. Em 1994, a Ucrânia tinha 3.000 armas nucleares. Sim. Quem é que fez ela entregar essas armas? Os Estados Unidos e o Reino Unido. Entregou para quem? Para a Rússia. Então, foi a primeira chance da Ucrânia. De lá para cá, de 2013, quando teve a Revolução Colorida para cá, a Ucrânia tinha 245 fábricas de armamento. Você sabe quem era o maior cliente de desarmamentos da Ucrânia? A Rússia. A Ucrânia fabricava armamentos de ponta. Pra você ter uma base, os mísseis da Coreia do Norte, os foguetes RD-250, vêm da Ucrânia. O primeiro porta-aviões chinês foi fabricado na Ucrânia. O que o Ocidente fez? Não, vamos desmontar as indústrias da Ucrânia porque elas estão abastecendo a Rússia. E estavam mesmo. Parte desses mísseis S-300 que a Rússia usava, tinham peças fabricadas na Lorta de Lviv, na Ucrânia. O que acontece? Acabaram com as indústrias da Ucrânia. Foi aquela coisa maravilhosa. Não, indústria não dá dinheiro, vamos fechar essas indústrias e não sei o quê. Fecharam os 250 indústrias. O resultado é isso que você está vendo. É o ucraniano tendo que tirar corpos da Primeira Guerra Mundial do cemitério de Lviv para sepultar os que morreram depois. Então isso é falta de quê? Planejamento estratégico. Ela caiu no canto da sereia. E isso é uma coisa que a gente... Desculpa, você quer falar? Eu vou te passar. Não. Isso é uma coisa que a gente tenta alertar para vocês, que são mais jovens, no Brasil, gente. O Brasil não pode ficar desarmado. O que aconteceu na Ucrânia é um recado para um país como o Brasil aprender. A gente não pode perder a nossa indústria de guerra. Desculpa. A Ingesa. Não tem mais a Ingesa, né? Não, acabaram com ela. E se der bobeira, já vai a Vibraz também. O Brasil tinha os Brucutu. O Brasil era ferrado. Tinha, era uma excelente indústria, projetos... Tinha lá ia lá para o Iraque, né? Iraque, Líbia, vários países. Não, até agora há pouco apareceu, não sei que país, um Cascavel aí. Eu fui comandante de carro Cascavel, né, na Marinha. Pilotei muito tempo isso daí. É uma solução de engenharia excelente. Se a Ingesa tivesse continuado, nós seríamos hoje um dos melhores fabricantes de armamento do mundo. A gente perdeu isso. Né? Tá vendo, Sami? Fez o L embaixo da mesa. Eu não. Agora o amor venceu. Parabéns, Sami. O amor venceu. Quem fez o L. Tem vários aí. Ô, comandante. Eu nunca fiz. Tá aqui, ó o livro do Churchill. Tá aqui, ó. Obrigado, viu, comandante? Esse livro é meu. Eu sei que é. Eu só tenho esse. Eu vou te devolver. Ah, bom. Então por que trouxe? Tá livro velho. Trouxe paquete também, Cheio, ó. Dá pra ficar com ele. Folha de São Paulo, ó. Os meus livros são todos marcados. A gente já sabe a fonte aí. Aqui, ó. Ô, Sami, eu te escuto sempre aí, viu? Eu não tenho dinheiro, senão eu seguia teus conselhos. Entendemos tudo É maravilhoso. Deu pra entender. Pessoal, posso só falar uma coisa? Pode, lógico. Que é muito importante. Eu gostaria de falar que eu tô tendo a oportunidade aqui de falar pra muita gente. Você tem um público enorme aí. Acho que a gente tem que fazer uma coisa nesse país, gente. É parar de discutir pessoas e começar a discutir mais ideias. Acho que a gente tem que tirar esse ódio das ruas, essa divisão toda no Brasil. Todo mundo aqui é brasileiro. Você vai lá na 25 de março, você vê o judeu trocando dinheiro na loja do sírio, o sírio indo almoçar no restaurante do judeu, vice-versa, sei lá. Eu acho que a gente não pode, de forma alguma, perder a coisa mais maravilhosa que a gente tem com o brasileiro, que é a capacidade de conviver. Não vamos exportar problemas que estão acontecendo na Ucrânia, mas em Israel. Mas estão fazendo. E eu nunca imaginei que gente fosse... com camisa do Hamas andando nunca na Paulista. passeada e não ter sido terrorista na rua. Gente, olha só, eu nunca pensei que fosse ver antissemitismo no Brasil. E tem. Tem. Já teve. Então que essas pessoas Eu, como promotor, no final dos anos 90, fui designado num grupo que combatia manifestações antissemitas, pichavam em sinagogas. Pois é, então que esse discurso que o senhor deu agora, que essas pessoas ouçam e prestem atenção no que falando. Mas peraí, eu acho o seguinte, o que a gente precisa fazer? Aqui todo mundo tem direito a ter as suas ideias. O que nós estamos fazendo no Brasil é criminalizar ideias.
É criminalizar ideias. Ideias de racismo, de antissemitismo. Por esse, é crime. Por claro. esse, então tudo bem. Então, pro senhor, tudo bem as pessoas falar... Eu apoio um grupo terrorista que quer exterminar os judeus. Oficialmente, o Brasil não considera o Hamas grupo terrorista. A gente tem que lembrar isso. Mas e o que o senhor acha? O que o senhor acha? Olha, gente, eu tenho que olhar o seguinte. O Hamas são vários, né? Você tem o braço político do Hamas, é que nem o IRA. Você tem o braço político e o braço militar. O braço político do Hamas governava Gaza. Isso é um fato. Como ele ganhou essa eleição? Ele ganhou essa eleição porque o povo da Palestina, de Gaza, estava de saco cheio da autoridade palestina, que é corrupta pra caramba. Isso é um fato. Eles ganharam a eleição. Não, mas deram o Tomé. Isso aí não. Pelo amor de Deus. Isso aí não dá pra... Não dá. Tudo bem, comandante, isso aí não dá. Hamas não dá. Nesse lado. Hamas não dá. Eu não vou entrar nesse lado, mas é difícil resolver essa questão. Não, Hamas não dá. Assiste esses 40 minutos. A gente vai te mandar o filme. A gente vai te mandar o filme. Eu sei, eu vi. Não, esse filme você não viu. É chocante esse filme. Eu quero agradecer a presença. Ó, deixa eu passar aqui o canal do comandante. O comandante manja muito, hein? É o canal Arte da Guerra para você poder acompanhar aí, ó. É o comandante que tem aí, tem as redes sociais dele. Você pode entrar no comandante Robson Farinazzo e presença ilustre do Capês. Obrigado, viu, Capês? O Capês continua. Linha de frente daqui a pouco. Tá todo mundo mandando um abração para você. A torcida organizada aqui. Tá mandando, querido. Tem uma coisa, pode mandar, mas eu não deixo barato. É isso aí, Capês. Obrigado, viu, Capês? Obrigado, comandante. Valeu. O papo foi muito bom. Obrigado. Vamos fazer o break rapidinho. O programa estourou aqui, mas obrigado pela audiência. Vamos lá. Vem pra cá, fuzil. Vem pra cá.